Oi pessoal, boa noite. Vou fazer aqui a apresentação para vocês agora do nosso projeto de animação multithread da disciplina de MC 504, né, do primeiro semestre de 2026. O nosso grupo sou eu, Nicolas, Gabriel, Bruno e o Josiflélio, na turma de engenharia da computação. Como é que vai funcionar aqui a nossa apresentação? Primeiro eu vou apresentar aqui um panorama geral, né, com esses slides que a gente separou. Depois eu passo para uma execução aqui, para a gente poder fazer junto aqui no vídeo, para a gente acompanhar como é que está a simulação e a animação da nossa simulação. E daí no final, para não ficar bastante, né, eu vou deixar por último para a gente ver alguns detalhes de código, de implementação e como faz para executar na máquina de vocês aí. Beleza? Então eu vou começar aqui, cadê? Ver apresentação de slides. Vamos lá? Projeto de animação multithread e aeroporto. O nosso projeto que a gente fez aqui de animação multithread, a gente escolheu, o tema foi simular um aeroporto. Então, a gente vai mostrar ao longo dos slides, mas todo o nosso projeto gira em torno de a gente fazer uma simulação de uma torre de controle de aeroporto para que ela possa fazer o manejo, né, dos aviões descendo e pousando, né, e controlando a pista de pouso. Primeiro eu vou fazer aqui uma visão geral do projeto. É uma simulação de aeroporto com pistas compartilhadas, né? Ele é feito em C, a gente utiliza as bibliotecas que foram ensinadas na disciplina, né, para fazer controle de threading e programação paralela, né, que é a biblioteca Pthreads. O nosso projeto que a gente fez, a simulação, cada avião é uma thread, então ele faz a compartilhar, então os recursos que cada thread, né, que o avião vai compartilhar são as pistas, né, então nas nossas simulações vamos ter mais aviões do que pistas, querendo todos utilizar o mesmo recurso. A animação foi feita direto no terminal, né, então a gente não usou a biblioteca de animação Ncurses ou outra, a animação foi feita mais no terminal mesmo. E o objetivo é simular uma estação de controle de pouso de aviões, né? Como se fosse a torre de controle, né, controlando quando e quais aviões podem pousar e quais podem decolar. Primeiro aqui, o problema abordado é o objetivo, o problema que a gente quer resolver é isso, é uma torre de controle que quer controlar, né, quais aviões querem pousar e decolar ao mesmo tempo e evitar que aconteçam alguns problemas, né? Evitar race conditions dos aviões, né, para que, por exemplo, assim, um cenário real poderia acontecer de dois acharem que pode pousar e ter uma colisão, né, e aí pro escambau, ou starvations, uma torre de controle que não tem um bom algoritmo de gerenciamento dos pousos e decolagens, um avião fica lá dando volta esperando para pousar e não pousa nunca, certo? E além disso também tem outras condições que tem que analisar, né, às vezes no nosso cenário aqui pousos tem mais prioridade do que decolagens e por exemplo, tem decolagem e pouso de emergência, que daí tem prioridade máxima, e isso deve ser previsto no nosso algoritmo. A arquitetura do projeto, aqui mais como a gente fez a modelagem do nosso projeto. Então os aviões são threads, né, que eu comentei. A torre é uma thread dedicada que autoriza o uso das pistas. As pistas são recursos compartilhados, né, que a gente vai estar separando pelas threads. As filas, temos 3 filas. Temos a fila de emergência, uma fila de pouso normal e uma fila de decolagem, né, para fazer esse controle. E a renderização mostra as pistas, filas e também mostra algumas estatísticas que a gente vai estar mostrando na tela todo o tempo, né, para a gente conseguir ir analisando como é que está a execução do nosso programa. Cadê? Tem mais um aqui. A arquitetura do projeto. Essa aqui está duplicado esse slide. E por fim também tem o anti-starvation, né, que é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, né, para evitar realmente que esse cenário aconteça, tanto o race condition quanto o starvation, né. Então, nesse caso, o que a gente colocou de critério é que após um número X lá de pousos consecutivos, a torre tem que fazer uma decolagem, né, senão vai todo mundo pousar e meio que vai acabar os espaços no aeroporto, né. Esse é um pouco da ideia. Resultados de demonstração, então vai ter uma simulação aqui configurável, que já consegui passar vários parâmetros de customização para nossa execução, vocês vão ver na hora do código. Então temos aqui alguns dos parâmetros, né, tem mais alguns lá, mas por exemplo, número de aviões, número de pistas, probabilidade de um avião conseguir pousar, tempo estimado tanto de pouso quanto de decolagem, limites de pouso consecutivos, né, modo de animação, tem um modo do dry run, né, que é o no animation, para ele, por exemplo, assim, a gente fez nosso projeto no GitHub, tem uma action que ele faz a compilação do projeto e roda alguns testes automatizados para ver se algum commit quebrou, né?
Então a gente colocou esse modo no animation para ele conseguir executar mais rapidamente e só verificar se o algoritmo em si está funcionando. Temos testes automatizados também que validam a execução e esvaziamento das filas. Então temos alguns testes, tem um teste que a gente vai rodar daqui a pouco, que ele é um heavy test, que ele tem um tempo maior para a gente conseguir analisar o que está acontecendo, então vários casos, né? Então tem isso, e também tem um teste que é o do GitHub, só para fazer uma validação no modo dry run, né, sem animação. E a saída final mostra estatísticas de pouso, decolagem e emergência. Mas agora temos aqui um overview geral, vamos aqui primeiro para execução, e depois a gente vai para o código. Né? Para a gente montar o código, se eu executar make aqui na raiz do projeto, né? Como já está tudo buildado, ele fala que não precisa fazer nada. Para executar é só executar aqui esse heavy local tests. Então aqui já temos aqui, né, a primeira execução. Então vai ser um fluxo balanceado com 2 pistas, então vão ser 24 aviões, tem runaway, são as pistas tem 2 pistas, probabilidade de pouso, né, de um avião conseguir pousar, dado que ele foi liberado, é 65%, probabilidade de ser um pouso, quer dizer, aqui, landing probability é um avião, a probabilidade de ter que pousar 65, se não for, ou o outro vai ser decolar. Emergency probability 15%, né, então 15% dos voos vão ser de emergência. Runaway time, tempo de pouso. E arrival delay, né, o atraso. E max landing, máximos de pousos sem ter uma decolagem em seguida, né? Então esse para evitar o starvation. Aqui temos aqui o nosso painel, ele já está rodando inclusive aqui a nossa simulação, então aqui tem os parâmetros que a gente definiu lá no início. Aqui ele simula, né, como se fosse a torre de controle. Aqui tem as pistas que a gente está, né, as pistas que a gente tem. E aqui inclusive tem quais pistas, quais aviões estão nessas pistas nesse mesmo momento e qual a operação que ele está fazendo, nesse caso a decolagem. Aqui temos as filas que ele está utilizando, então tem uma fila de emergência, fila de pouso e fila de decolagem. Agora já terminou, mas depois no próximo execução a gente vai ver isso de novo. Aqui estão as estatísticas, né, as 24 pousos e decolagem foram feitos com sucesso, 13 pousos, 11 decolagens e 2 deles eram de emergência. E aqui a política de pousos consecutivos. Aqui já tem a próxima execução, 30 aviões e apenas uma pista, vamos deixar aqui executando. E a gente pode ver aqui que os aviões, conforme ele vai surgindo a demanda deles, eles vão sendo alocados para a sua respectiva fila, seja de pouso, seja de decolagem ou seja de emergência. E é esse assim a ideia geral da nossa simulação, né? Então a gente consegue simular a execução, né, desse problema que é um problema real, né, que é de controle de aviões assim, né, num aeroporto, e consegue, a gente acha que consegue entender bem qual que é o objetivo, né, de a gente poder fazer uma programação paralela, se preocupar com os conceitos de thread que foram ensinados na disciplina, conceitos de semáforo, conceitos de starvation, né, são conceitos que são importantes no dia a dia. A gente entende e, né, achou que esse seria uma boa aplicação interessante, divertida até de utilizar, né? Quem quando era pequeno não gostava de imaginar num desses cenários, né, controlando o pouso de avião, né? Era realmente uma coisa bem divertida. Deixa eu ver aqui quantos casos tem. Tem mais 2 casos. Esse cadê? Vamos ver. Deve estar acabando esse aqui. Eu acho que esse é o penúltimo. São 4 testes aqui que a gente montou. Agora é um alto volume com 3 pistas. Que é o último aqui. Esse aqui é o nosso arquivo de testes. Esse aqui é o último teste que vai estar sendo executado. Aqui tem 3 pistas, né? 45 aviões para pousar. Esse aqui é um pouco mais rápido. A gente consegue, né, definir aqui o tempo, né? Tanto de pista, o tempo que vão ficar na pista, quanto tempo de intervalo de chegada. Para tentar ajustar, né? A gente pode poder brincar com esses valores para simular vários casos, né? Podemos aumentar um pouco o tempo para ele ficar um pouco mais devagar a simulação. Nesse caso aqui é um pouco menor que os outros, por isso até que terminou antes, mesmo tendo mais aviões, mas também ele tem 3 pistas, né? O que também facilita aí a execução. Certo? Cenários concluídos e todos passaram corretamente, todos os aviões conseguiram fazer o que eles queriam. Show de bola. Temos aqui os outros, deixa eu executar aqui outro teste que eu falei para vocês, que isso aqui é bem rápido, é tranquilo, esse de CI, né, de Continuous Integration.
ele só faz esse dry run mesmo, smoke test básico, sincronização com pista e cenário de emergências, todos passaram e você vê que ele executa bem rapidamente, ele executa no GitHub Actions. Agora passando aqui para o código, temos aqui nossos scripts, aqui o nosso Actions que faz o build e a execução dentro do lado do GitHub para validar tudo. Temos aqui o gitignore, nosso arquivo o compilado. Temos aqui o nosso makefile, né, que faz a compilação bem padrão aí para projeto C. Aqui tem nosso readme, que ele dá um panorama geralzinho assim do projeto, né, não vai muito a fundo quanto a apresentação, mas o mais legal é que ele explica aqui certinho como faz para executar, instalar todas as dependências e executar aqui. Mostra também quais são as variáveis que a gente pode brincar para fazer nossa simulação, número de aviões, runaways, query size, também o máximo das filas, landing probability, emergency probability, max landing, snow animation. Tem um traço help, né, para você passar direto lá para ele passar quais comandos que talvez esteja com algum errinho. Mas esse aqui é o nosso readme. Agora bastando aqui mais para o código, temos aqui esse arquivo que esse airplane.c, ele faz a simulação da thread do avião, né, e ele simula, né, quais são as operações que ele pode fazer, tanto de pedir para poder pousar, quanto para pousar em si, querer decolar, faz o cálculo das probabilidades, né, que ele precisa executar. Também faz aqui faz o manuseio aqui do tempo, né, que você colocou em cada um dos passos que vai fazer, tudo sempre executando dentro de mutex aqui, né, já que o objetivo é que ele seja uma thread. Aqui o header dele, né, definindo só o struct. Aqui o aeroporto, que vai fazer o manuseio dos aviões, então ele faz o início aqui, pega a configuração dos nossos parâmetros que a gente passou da nossa simulação, né, cria os aviões, faz a execução e, né, que ele faz depois a destruição do aeroporto. E aqui são outros handlers. Aqui o arquivo o main.c, que vai ser a entrada do nosso programa, né, main padrão aí de C. Tem aqui o print inicial, né, para a gente conseguir o usage. Alguns parses aqui vai pegar nossos parâmetros, bem tranquilo. Setup do airplane, né, a gente quer configurar o nosso airplane de acordo com as variáveis que a gente definiu. Aqui vai ser o setup do aeroporto, torre de controle, certo? Query, aqui ele vai fazer a configuração da fila, né, então tanto o número máximo quanto controle de qual está em qual posição, qual que é a capacidade atual, máximo e tal, tudo bem, perceber se está vazio, se está cheio, colocar na fila ou tirar da fila, né, então isso aqui meio que só cria essa estrutura de dados básica aí de fila, que a gente viu lá em 202. Aqui ele faz o código de render, que ele vai fazer todo o código aqui que a gente viu na animação, certo? Então mostrar os aviões, né, passando de slot em slot, todo nossa UI que vai atualizando em tempo real conforme a execução está sendo feita. Tudo isso aqui é gerenciado por esse arquivo render.c. Esse sync vai fazer a verificação dos aviões, se eles estão, né, se tem algum que está esperando. E aqui o código da torre de controle, que vai fazer esse manuseio, né, se está na hora de pousar ou não, né, fazer o manuseio das threads dos aviões, certo? E aqui também esse ponto O aqui, ponto H são os headers, né, só de configuração dos nossos arquivos .c, e aqui o ponto O os arquivos do nosso build. Certo, pessoal? Espero que tenham gostado da nossa apresentação. Nosso projeto está no GitHub para qualquer um que quiser aí dar uma olhada, querer executar ou querer fazer um fork para melhorar. Ele é público, né? Então o também vai estar aí na descrição do vídeo. Obrigado aí, pessoal.